Mais um viagem no cumprimento para todo mundo que está assistindo nesse programa Café com Ciência. Nós estamos mais um viagem nessa edição para bem conversar com os jovens guineenses na diáspora para falar desse tema que dividia durante esse percurso na academia. O jovem Thomas Sanamane, ele é administrador público, atualmente está a fazer mestrado na Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis. Esse título de trabalho que nós vamos falar dela hoje virado a Guiné-Bissau e sobre políticas de proteção social da criança na Guiné-Bissau. Muito boa tarde, senhor Sanamane. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, né, de dar contributo também, fazer um registro nesse programa. Mantenha também o Oscar na companhia e a alegria grande dar um bocado de contribuição nesse programa muito importante para a academia. Sana, na primeira questão, voltar para o tema políticas de proteção social da criança na Guiné-Bissau. O que é que levou a pensar neste tema? Bom, ora, com o papel de proteção social e tem mangas de pensamento e ora pensei algo fora de algum círculo de nossa vida, mas para nós é que estudar passa manga de tempo na escola de estado, desde ensino básico até em 12º, deparar com situações de uma greve constante, greve toda hora no setor de ensino público, mas tem como vai para o privado, pero que greve acabou continuar. Então, tem manga de dificuldade, questões financeiras para o próprio custear o estudo na escola privada. Então, hora da penso que faz parte desse ciclo de guintes que está na parte de desproteção social, assim poder falar. Então, para ver desse, tem manga de contexto não encarregados, dificuldade também de trabalho fixo para poder ganhar aquilo, para poder fazer sustento. Então, esse manga de coisas que faço com quem fala pronto, para não trabalhar esse assunto. E manga de gente são próprios, meninos que morrem, enfim, mortes evitáveis, que são ainda a falar. Vamos falar sobre o objetivo do trabalho. Pronto, o objetivo é fazer uma análise, né, sobre políticas de proteção social na Guiné-Bissau de criança, mas voltado a sua universalidade, sua acessibilidade e também seu impacto social. Então, aí tem esses 3 pontos que seguram o trabalho. Qual que é a proteção que deve dar para meninos nesse contexto? Pronto, uma nona trata de proteção social, mas justamente na mortalidade de meninos. E acho que na companhia eu tinha de ouvir falar de ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, a agenda de 2030, nunca tinha ainda 2030, mas ainda assim a agenda está comprometida com mangas de fatores, não tem até questão da pandemia, que vem bater ainda mais, mas de proteção social justamente de parte de morte de meninos para ver ter um índice elevado de morte de crianças na Guiné-Bissau. Até o momento, até 2020, segundo dados que trabalham aqui próprio no trabalho, eu tenho 51 meninos, entre 1000 que está perdido, eu tenho 51 que está morrendo durante um ano. Então, eu tenho referir ODS para ver o que é. ODS é uma agenda que está acompanhada mundialmente para poder seguir e atingir alguns objetivos. Não um dos objetivos especificamente para a mortalidade infantil. E falou como para todos os países que façam parte da própria assinatura de carta, que faz parte na nessa própria carta, ou ter, no mínimo, e difícil o cabaquela, mas se não cabaquela ainda é bom, mas no mínimo, vai morrer pelo menos 12 na 1000. Então, na Guiné tem 51.
o triplica ou multiplica quanto gasta. Sim, se não falar de uma parte, eu falo a nível mundial, porque a pandemia atinge só um país, mas atinge todo o país. Mas Guiné-Bissau própria, que se dificuldade, que se crises que até inventa lá propriamente política, como acha como é poder reduzir isso? Não só para pegar aquilo maior, porque aquela altura nós atinge todo o país de África, apesar de atingir cada quem que se nível, mas a Europa não atinge. Mas nem que assim outros continentes na luta ainda, menino namora menos do que Guiné-Bissau. Bom, e muito bom, o que não pega a coisa de forma geral, não está conseguindo compreender Guiné muito bem. É claro, eu vou tratar de pandemia, não quero me se fundir também Guiné-Bissau de responsabilidade de comando. Só falar pelo facto de comer morrer manga de Guiné, em outra parte do mundo, e Guiné está assim, morrer nada. Não, e é esse que ponto. O ver de comando, a pandemia e desafia manga de países. Manga de países está falando de potência mundial, não é como que nível de morte, como que acontece. Então, esse próprio também reforçar a fraqueza de próprio mangas de políticas, mangas de planos que próprio cada estado está tendo, principalmente não trata de estado. Ainda próprio com escola, saúde, castigando para manga de parte. Tem algum sujo vizinho pronto que ele pensa como na cabeça de não guindas que está adiante, só se contra Guiné-Bissau e só Bissau, para ver a manga de tudo lá seguir. Tem Bissau ainda própria e que está conseguindo a consulta para ver se é uma paga. Então, eu estou ficando um pouco na faixa do hospital em vez de aproximar-se. Então, e tem um fala de um político do Nunes Pereira nessa campanha que fala que tudo mulheres grávidas para pagar para consulta, parece até com saber que é esse, mas voltar propriamente à criança, que livre oferece assim, principalmente esse governo que está gosto, isso é uma coisa que também está, para poder normalizar esse tanto morte, para ajudar para a criança a proteger desde esta já própria, naquele momento de fase, na barriga de cima, até no momento que nasce, que é no pré-natal, e conselho, porque outros também estão nascendo depois que está acabando de morrer, está morrendo antes do próprio nascer. Pronto, só um foco de trabalho e que a própria mulher que nesse período de gestação, mas na parte final do próprio trabalho, deixado as limitações do próprio trabalho, é parte do trabalho que toca ali. Mas é necessário também tocar algumas leituras como assim, mulher está morrendo, ora ali não vai para ali. Manga dele está questão de energia, a energia cai, ou na fase do cesariano, então e manga de outras coisas, então tem que pagar ainda, então isso manca muito bem nesse tão fazido, né, deixa ainda, e para quem que mais tem propriedade para tal e também para mas o que é que precisa de fazer na parte de mortalidade de meninos? E para ver como um dos objetivos, resultado muito curioso que tira no trabalho para ver artigo científico, de como o Código de Proteção Integral de Criança de Guiné, e que tem. Que Código Integral de Criança? Que é um documento mais grande que está mostrando como ele definiu ainda de pé para cabeça, que é como que questão de criança que é tratada. Então, o que tem da própria políticas públicas de proteção social da criança. Então, o que não tem só mais planos de emergenciais, poder falar, mas o que tem ainda próprio políticas públicas, segundo o que é Cambajanel e coisas que consultar. Esse próprio código, eu falei que tem para ver de quê? Um olhar próprio, assim, documento, tudo escrito de pé para cabeça. Mas só que, e cada do remate final de falar do comando, esse ainda está em vigor, ainda está usado. Mas está lá, não sei o que é que não falta. Quem que não ajuda ali e fazer e ajuda. Talvez também por isso votar, porque falta de políticas, vontade política, porque e questão de proteção de vida de pecadores, aqueles que estão diante, está lá,
parceiro com o povo, então tem que fazer documentos, ou fazer documentos que não vai proteger gente, se fazer. Isso que é necessário fazer, porque na saúde própria está, olha. Imagina como nós está, tem garantias próprias que tem na proteção de saúde. Ministros próprios já por fora. Então imagina agora para um menino. Se eu puder assinar na assembleia, né? É certo, mas como é que tem uma vontade, né? Que é um outro assembleia, não tem nada. E está calma para riba de falar de as sequências de problemas que nós temos estado na internet. Ocupa para a gente falar necessariamente está em invocar atual governo, atual regime, não, por aí fora. Mas e não, para ver problema que manga de tempo, já claro, o capo de também tirar de responsabilidade de tudo para ver a governação e sequência, para dar sequências bem isso é outro ponto. Mas o TNE, ao longo do tempo, o TNE ainda próprio, primeiro Plano Nacional de Saúde de Guiné, e foi sido na 79. Até a OS, segundo coisas que eu consultar, e que foi sido numa revisão até a OS. O que devia falar pronto e justificado para bem, o TNE também primeiro está falando do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, que começado e tem objetivo para trabalhar de 98 para 2012. Mas também consegui chegar a esse fim, para ver como tem questão de 7 de junho, que dificultar esse desenvolvimento, e bem tem que continuar de 2003 para 2007. Onde que objetivos que tem, e que tem um objetivo que não falou como para chegar a ODS de 12, pelo menos 12 mortes. Mas tem mais ou menos, e tira de 140, e falou pelo menos para botar morrer em si 47. Isso não só por não fazer recorte no trabalho, não provocou, só fazer recorte. Imagina a proteção, quando eu falei proteção de saúde de criança, em nível geral, mas não fala para o paz, traz nota, ou se não fala depois nota parte sobre isso. Mas quando volta lá para a zona do sul, lá, zona lá de leste, lá fundo, ilha lá, será que as crianças estão conseguindo também sentir um bocado? Porque dentro de Bissau não vai estar sentindo. Mas falando de lá fora, lá. Bom, tem próprio trabalhos com consulta e mostra um bocado de dificuldade na conseguir dados bem como próprio, dados assertivo de próprio números que dado. Para em Bissau, esse dado de forma geral de Guiné-Bissau, mas ia admitir próprio, tudo documentos que eu vi, ia admitir, para eu ter censo ainda próprio de Guiné, só de 2009 lá. Nunca tem ainda atualizado, pegou, só tem ainda só que alguns micros. Pronto. Esses dados que consultar e admitir e que tem dados que para eu ter ainda manga de gente, só que o menino morre, que está levado para o hospital para dar conhecimento. Até aquilo assim da própria que está para ir fora do hospital. Isso. Para ter pecador antes de morrer, pode jantar no hospital e trabalho. E bem morrer não está enterrado, né? Eu vi tem 10 dificuldades na conseguir coisa lá. Então esses dados, né? E cá vai na própria banca para poder controlar tudo para ter isso, mas de forma geral está perceber como e depende da Bissau e tem problema que eu falo agora na interiores e tudo mais. Logo cura tradicional acaba de, apesar de não repetir um bocado, mas está na continente. Depois fala que a mim se falou com uma cura tradicional, estava ali, está certo? Mas tem algumas limitações e algumas coisas que está conseguido para o próprio mesmo. Então, na proposta que o Ministério de Saúde pensa nessa, o que você acha que pensa? Bom, usando o Ministério da Saúde, porque também vai chegar a ANP, mesmo que fazer o projeto elaborar, por chegar a ANP, acabar de aprovar, uma quando fala projeto que aprovar até hoje, mas que eles próprios têm que fazer uma técnicos da área para poder minimizar esse tipo de crise e morte da criança. Ok, o país está fazendo 3 partes de divisão que está de proteção social na Guiné, ou pega lei de enquadramento de proteção social na Guiné, está dividido para 3 partes. O tem proteção social obrigatória, que para guintes que tem trabalho fixo,
que está fazendo que algumas repartições, alguma parte está tirada no seu salário para a questão de aposentadoria. O tem proteção social não obrigatória e de que está tendo como está na função pública, está na fazer um trabalho assim que não garante com que e tem essa parte desse salário para aposentadoria. O tem outro de proteção social complementar, que lá alguém pode estar na obrigatória e está mais na complementar. Quanto mais eu tiver dinheiro para a aposentadoria, mais eu me receber depois. Então, o tenente de proteção social não obrigatória, que tem como fazer aquilo, o Estado é obrigado a amparar os seguintes para cobrir eles e proteger eles, para o Estado próprio, obrigação do Estado em satisfazer necessidade de guinda, ou seu objetivo, de forma mais geral. Então, com esse políticas públicas de proteção social, o tem ainda Código Integral de Criança e dos documentos muito fortes para fazer qualquer enfrentamento desses assuntos. Fala de políticas de proteção, políticas públicas de proteção social. Pode ver que é políticas públicas de proteção social e bengala que o próprio Estado usa para satisfazer as necessidades de população de qualquer que seja tipo de área. O tem saúde, o tem educação, o tem segurança, o tem ainda outros. Então, se o que tem políticas públicas fortes para fazer, claro, políticas públicas têm essas limitações, mas nós estamos falando da administração pública e melhor planejar do que planejar. Quem planeja, mesmo que não consiga seu objetivo, mas ainda chega perto. Como que planeja? Como que faz? Muito complicado. É capaz. Estou conseguindo direção de alguma vez. E o importante é ter direção, sobre um ganho rumo, está contente. E falando de importância do trabalho. Bom, trabalho tem importância grande, não só para comer, e trabalho que faça com que ganhe título de administrador público para a universidade própria, mas tem um contributo que tem a ver com esse próprio assunto. Porque quando trata de questão de morte, e que a questão de não perder para vir para perder amanhã. Então, é mais uma continuidade de alguns outros trabalhos que o PPDS, talvez próprio disse alguns dados recentes, e disse dados de 2020, e também tem alguns outros índices que abrem lá própria. Como falava de mulheres que fica grave, ou na período de gestação ela acaba para morrer, ou seu filho morre na barriga. Então, e tem mangas de assuntos ou mangas de pontos que o próprio trabalho abre. Pois sana mané. Qual é a recomendação final sobre o trabalho para o Ministério que está tutelando essa área e propriamente para o governo de Guiné-Bissau? Pronto, soma próprio Ministério que está tutelando esse próprio assunto que o Ministério da Mulher e Coesão Social soma um braço do próprio Estado. Então, o papel dela não trata diretamente do Estado e para trabalhar necessariamente em alguns assuntos que não faltam. No caso do próprio Código Integral de Proteção de Crianças, ou tem outras políticas públicas também que podem fazer a volta desse assunto e, claro, mobilizações podem fazer. Ou tem algumas organizações que estão trabalhando também junto com eles, ou tem a FEC, ou tem a AMIC, Amigo de Crianças, ou tem ainda outras organizações. E algumas coisas que eu consultado no próprio documento que eu fiz para a FEC 2019 e mostrando como manga de bias, o próprio Estado está acabando de afastar de sua obrigação e deixar próprias organizações não fazer papel que, entre aspas, e que é de SIL. Né? Bom, eu já falei de SIL para ver organizações que estão visando para que fim, mas organizações não governamentais têm essas limitações. Então, porque eles são um auxílio, mas propriamente o governo tem uma iniciativa. Desde que eu falo de elaboração de projeto, de pensar a própria, fazer uma coisa para a andança. Depois eles também ajudam só, mas eles vão largar.
Logo, a bom ministério próprio que tem essa autonomia a nível nacional, ou tem as organizações, como eu falar, para fazer auxílio. Mora que o Estado não afasta, é organizações e comandos nacionais, internacionais, fica lá suma quem que não fazer, não bata chapa, fazer o que quer poder. Então, assim, está criando mangas ainda de dificuldades. As próprias organizações podem vir cansar também, para ver fundo e ter recolhido de outras formas. Então, o que vem cá está assim, ninguém não paga imposto, não paga taxa, não faz o quê. Então, o Estado está sustentado não, para si próprio cidadão, si própria população. Então, a hora que cá não atinge fim, o dinheiro que não recolhe através de guinda, está tornando complicado as organizações. Está sendo um fundo perdido, o dinheiro não entra e cá tem ir aplicar e não aplicar para outras necessidades. Porque propriamente, o que nós falamos de direito, direito está com a vida, sim, nunca tem vida, nunca tem direito. Pois é. Porque se nós falamos que tem direito à luz, à educação e tudo aí, não tem que ter na vida. Então, tem que proteger as crianças desde a meninez, desde a fase. Tem que crescer e dele para quando poder avançar para adiante. Outra coisa mais, de como não está para sempre, em diga de ouvir manga de gente não fala roupa, só beijotes, não se vê que a nós africanos não tem ainda meninos que é jovem e tudo mais. O que ele pensa começa também um problema. Ora, muito não tem grandes, isso significa como nível de vida é baixo, aí na leste que morre, ou se aí morre de 60 anos, e vive tio. Mas não como? Não. 60 anos que idade de morrer, para não falar e morrer direito e vive tio. É complicado. Ou não tem mais jovens ainda, menos beijos, e problema, é como é coisa de vanglória. Pelo contrário, você está falando. Vou fazer a força, vou limpar a água na cara de Paris. O tego se na chorador de 6 filhos, como o montão. Se você pensa que ainda fica assim? Parte, né? Questão de escola, de estudar na escola de Estado, todo mundo estava tudo ano greve. Lembra desde sexta classe, na Justádio Vieira, e depois eu fazia de sétima a 12º na Samora Moisés Machel Liceu. E só greve, estou com finalizar. Só greve, desde sexta classe. Greve até 12º. E tempo assim deva inferior mesmo, desprotegido propriamente. Sim, me nega e que lá, para agora acabou cá na escola, outro na escola e até queria frustração. Ah, o senhor tem por remover, o que é que faz? Sim, tem como ir abrir escola, apoia outras escolas que está no momento, não precisa de algumas coisas e algum menino se tem como um papel com minha colega minha fala que a minha tem de filho tio. Olha, minha própria primos, primas, para mim chega ali, depende de manga de guides. Então, tem filho tio, tem responsabilidade de manga deles para eles. Que outros gostam? Por fazer diferença. Tem que deles mesmo nível de tratamento, mesmo direito. Capaz. Ok. Você não vai dar ponta para sair. Aí,